Boa noite, Igreja Shalom, a família Shalom, que está no Brasil, fora do Brasil. Que bom ter você conosco. Estamos agora indo para a nossa segunda semana de jejum. Esse é o 8º dia que nós estamos juntos. E nós estamos realmente crendo que há uma nova estação para nós, para a nossa igreja. E quando falamos de estação, eu olho para a palavra de Deus e vejo que a Bíblia fala sobre tempo que fala sobre fases diferentes da vida, mas eu gosto muito e sou apaixonado pela nova estação que Jesus trouxe na nossa vida, né? O mundo tinha um rumo, o mundo tinha uma direção, a história andava num curso, e a Bíblia fala que Jesus trouxe e veio para nos oferecer, para nos colocar, ser participantes de uma nova aliança. E o interessante é que quando Jesus ele estava aqui na terra, ele começou a falar sobre isso. E tem uma parte na palavra de Deus que ele está falando com os religiosos, com os fariseus. E ele diz, olha, um vinho novo está vindo, né? E você precisa, um odre velho não será capaz de comportar um vinho novo. Então, queridos, eu quero iniciar essa palavra conosco, crendo que Deus tem um vinho novo em todo instante, a cada momento, em cada fase da nossa vida, em cada fase da igreja. E nós devemos ter a nossa mente renovada, transformada, para nós experimentarmos desse vinho novo. Estou certo que essa nova estação está vindo, e eu quero convidar você inicialmente a termos um tempo de adoração a Jesus, e logo em seguida eu quero ter uma reflexão da palavra de Deus sobre intimidade, que é o tema da nossa semana. Preso estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor, veio até mim e te conheci. Sem vigor era o meu viver, minhas falhas tentei esconder,
eu me libertei. Tudo é possível, sim, aos que creem em ti. Cadeias quebrarão, aos que receberão e se vê cumprir o que se prometeu. Se tu falas, eu creio. Se tu falas, eu creio. Se tu falas, eu creio. A sua palavra és fiel. Se tu falas, eu creio. Se tu falas, eu creio. Sua palavra és fiel. Tudo é possível, sim, ao que crê em ti. Cadeias quebrarão, aos que receberão e se ver cumprir o que se prometeu. Se tu falas, eu creio. Se tu falas, eu creio. Se tu falas, eu creio. A sua palavra és fiel. Se tu falas, eu creio. E se tu falas, eu creio. A sua palavra és fiel. Tu és bom. De manhã eu canto. Tu és bom. Ao deitar eu canto. Tu és bom. Tu és bom pra mim. Vamos cantar mais uma vez. Tu és bom. Tu és bom. De manhã eu canto. Tu és bom. Ao deitar eu canto. Tu és bom. Tu és bom pra mim. Seguimos adiante, em Cristo confiante. 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 Vamos cantar mais uma vez. Seguimos adiante, em Cristo confiante. 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 Tu és bom.
Paz como um rio vem sobre mim, amor tão imenso como o mar. Deixa sua cura me envolver, paz como um rio vem sobre mim. Como adoro o seu nome, adoro sua majestade. Jesus, o meu tudo és, tudo que sou é seu. Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem sobre mim. Abre os céus, quero te ver. Na sua presença, enquanto cantamos, vem Santo Espírito, faz eu querer. Como adoro o seu nome, adoro sua majestade. Jesus, o meu tudo és, tudo que sou é seu. Como adoro o seu nome, adoro sua majestade. Jesus, o meu tudo és, tudo que sou é seu. Abre os botões do céu sobre nós, inunda os corações. Em sua presença recebe o louvor, cantamos Santo, Santo. Abre os portões do céu sobre nós, inunda os corações. Em sua presença recebe o louvor, cantamos Santo, Santo. Abre os portões do céu sobre nós, inunda os corações. Em sua presença recebe o louvor, cantamos Santo, Santo. Oh, cantamos Santo, Santo. Manda avivamento, manda Senhor, com o seu Espírito, abre os céus, com o seu poder, vem sobre nós, e como já fez, faz em nós outra vez. Manda avivamento, manda Senhor, com o seu Espírito, abre os céus, e com o seu poder, vem sobre nós, e como já fez, faz em nós outra vez. Manda avivamento, manda Senhor, com o seu Espírito, abre os céus, e com
Queridos, o nosso tema dessa semana é intimidade. E se nós atentarmos para a palavra de Deus, em todo o tempo, ela iniciou com uma comunhão entre Deus e um homem, todo momento da palavra de Deus. Deus está sempre propondo trazer um homem, um ser humano para perto dele, e propondo para nós uma comunhão com Deus. Então, eu sei que o tema é intimidade. Quero falar sobre intimidade, mas eu quero trazer uma base da intimidade que eu acho que é muito importante. A palavra intimidade está muito ligada ao nosso íntimo, ao nosso interior, a coisas ligadas, lá no íntimo da nossa alma, numa comunhão, de conhecimentos mais profundos acerca de nós e do outro ser ou da outra pessoa que está do outro lado. E isso é extremamente importante para a nossa vida, mas eu quero trazer como base da intimidade a comunhão. Quero falar um pouquinho com comunhão, ou seja, nós temos uma ligação, nós temos uma conexão, nós temos uma identificação que dá início à nossa intimidade. E eu quero ler com você aquilo que está lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim, é a origem de tudo. Então nós vamos para a origem, o livro de Gênesis, e diz assim, os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Esse é o momento em que Adão e Eva perceberam que o pecado estava instalado em seus corações. E aí, quando a palavra de Deus que os olhos deles se abriram, eles tiveram entendimento acerca do bem e do mal. E o que eu quero pontuar aqui é que eles tiveram medo. Havia uma comunhão tão harmoniosa entre Deus e o homem. Havia uma comunhão que não tinha nenhum tipo de interferência. Mas aqui nós percebemos que algo diferente aconteceu. E o que eu quero destacar aqui é que o ser humano teve medo. E ele sentiu medo e condenação
por aquilo que ele tinha feito. E eu estou muito certo, queridos, de que nessa base de comunhão nós percebemos que muitos de nós temos medo, sentimos condenação e não conseguimos nos aproximar de Deus da forma que gostaríamos. Eu acredito que nós, olhando assim para a igreja, acho que a igreja de Jesus na terra, nós como filhos de Deus, muitas vezes não temos um relacionamento de intimidade, porque ainda sofremos disso que aconteceu lá no início. O homem foi afetado de tal maneira que ele sentiu medo de Deus, e ele sentiu condenação, porque o pecado trouxe isso à humanidade, né? Eu nasci em Paranavaí, eu sei que é Shalom de Paranavaí, o pessoal está aí nos acompanhando, e acontecia algo interessante na minha infância, né? Eu gostava muito de jogar bola, morava numa rua em Paranavaí, que ela tinha areia, uma areia muito boa, fininha, então eu gostava de brincar de bola com os amigos à tarde, e o meu pai trabalhava num supermercado, ele trabalhava com entregas, né, de compras, na Casa Moreira, em Paranavaí, e de vez em quando, ele aparecia tarde na nossa casa, e aí eu estava jogando bola ali, eu tinha que ficar sempre atento, quando o caminhão que ele dirigia, né, fizesse a curva lá, apontasse na esquina de casa, eu tinha que sair correndo de onde eu estava, para chegar em casa, e se ele percebesse que eu estava fora, o castigo viria. Se ele não percebesse, eu teria me livrado daquele momento, né, de receber um castigo ou uma repreensão. Eu estou contando essa história porque funciona muito assim no nosso relacionamento com Deus, né? Mas também quero ressaltar que lá em Gênesis mesmo, no capítulo 3, versículo 21, olha o que está escrito: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. E eu gosto muito porque desse versículo aqui, porque ele já dá um sinal profético daquilo que aconteceria, de que a comunhão entre Deus e o homem seria restaurado. Você percebe aqui que inicialmente eles foram fazer uma pele, se cobrir-se com folhas. Mas agora não, agora Deus providenciou uma vestimenta, agora é com uma pele de animal, ou seja, já houve um sacrifício aqui profético, de que Jesus viria cobrir a nossa nudez, de que Jesus viria cobrir a nossa vergonha, e exatamente foi isso que ele fez, né? Jesus veio para morrer numa cruz, morreu como um cordeiro, como uma ovelha, e profeticamente aqui já estava apontando, né, que ele viria para perdoar os nossos pecados, e restabelecer a nossa comunhão com Deus. Eu quero ler um versículo com vocês, que eu acho muito importante nós entendermos isso. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Queridos, olha que palavra tremenda. Olha que palavra que nós temos, uma verdade que nós devemos tomar posse dela, nós devemos crer nela e viver essa verdade, porque diz que no amor não há medo, no amor não há medo, e esse mesmo texto diz que Deus é amor, então nós não temos que ter medo de Deus, nós não temos que ter medo das circunstâncias, nós não temos que ter medo do futuro, porque nós estamos sendo aperfeiçoados no amor, e o amor lança fora todo o medo que está dentro de nós. Eu queria que essa verdade viesse sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós não devemos ter um relacionamento de medo com Deus. No Antigo Testamento havia medo, porque haviam leis que foram estabelecidas, e as leis diziam: não faça, não faça, não faça, não faça. E todos tinham medo da lei, porque sabiam que se eles não cumprissem a lei em toda, né, de forma completa, eles receberiam um castigo. Então no Antigo Testamento havia um relacionamento muito baseado no medo. O que eu não posso fazer, porque senão eu receberei um castigo. E Jesus, ele veio, a palavra de Deus diz que Jesus cumpriu toda a lei. Queridos, quando fala que cumpriu toda a lei, não quer dizer que nós devemos cumprir toda a lei. Quer dizer que Jesus consumou naquela cruz toda a obra, inclusive ele cumpriu toda a lei. Por quê? Porque eu e você não poderíamos cumprir a lei. A lei é santa e ela é justa. E exatamente por ela ser justa,
que as pessoas eram castigadas, porque se você quebrasse a lei, por ela ser justa, ela tinha que penalizar o ser humano. Então Jesus veio em nosso lugar, e Ele cumpriu toda a lei, para que nós já não estivéssemos mais debaixo da lei que traz castigo, da lei que oprime, da lei que nos amedronta, da lei que traz sentimento de medo. E Jesus veio, e quando Ele nos encontrou, quando Jesus tocou as nossas vidas, Ele deu esse espírito de amor e de paz em nosso coração. E por isso nós não precisamos ter medo de nos relacionarmos com Deus. Na verdade, nós temos que sentirmos privilegiados de termos uma comunhão com Deus e poder desenvolver uma intimidade com um Pai que não está apontando o dedo apenas para mostrar o nosso pecado. A lei mostrava o pecado, o Pai mostrou o seu Filho Jesus, que veio derramar graça sobre nós e tirar o medo para nos estabelecer uma comunhão baseada no amor e na paz que há em Cristo Jesus. Tem um outro texto que também está ali em Romanos, quero ler com vocês, que diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Meu querido, essas verdades que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou, ela tem que fazer parte da nossa vida. Eu sei, queridos, do que eu estou falando, porque eu vivi muito debaixo da condenação. Crendo em Cristo Jesus, mas tendo um relacionamento totalmente debaixo de condenação. Eu não sei exatamente como tem sido a sua comunhão, em que está baseada a sua comunhão com Deus, mas uma coisa que Jesus fez foi remover toda a condenação que estava sobre a nossa vida, e por isso Paulo afirma tão categoricamente: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você é aquele tipo de pessoa que todo dia sente-se condenada, você participa de uma reunião e você se sente aliviado, mas depois no outro dia, qualquer coisa que aconteça com você, eu pisei na bola, acho que eu feri uma pessoa, eu pensei nisso, e já vem uma condenação sobre a sua vida. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque vem sobre a minha vida também. Então eu aprendi uma coisa com esse texto. Eu olho para Jesus, que se fez justiça no meu lugar, e Ele me fez justiça em Cristo Jesus, e eu digo: não há condenação para mim, porque o meu relacionamento é baseado no amor que perdoa uma multidão de pecados. Então eu não preciso viver num relacionamento baseado no medo, eu não preciso me esconder, nem que o diabo venha trazendo condenação. É bem certo, queridos, que essa é uma das maiores armas do diabo, porque a Bíblia diz que um dos nomes que o diabo tem é um feito dele, ele é acusador. Então ele vai sempre nos acusar e nós vamos nos sentir condenados. Mas a palavra de Deus veio remover em Cristo Jesus toda a condenação que está sobre a nossa vida. E nisso deve ser baseado a nossa comunhão com Deus, nisso deve ser conduzida a nossa intimidade com Deus, sem medo e sem condenação. Eu quero ler com vocês também o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, do 19 ao 20, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Querido, olha que convite. Esse convite não é de tempos em tempos, isso é um convite para nós permanecermos na presença de Deus, um convite de que diz, é um novo e vivo caminho que foi aberto para que nós pudéssemos nos manter em comunhão com Deus. Então nós não precisamos nos preparar muitas vezes para reuniões. Essa semana eu estou me preparando para entrar na presença de Deus. Essa semana eu estou me preparando para participar da ceia. Essa semana eu estou me preparando para participar de um culto. É como se nós tivéssemos que abrir um caminho e naquele momento nós nos tornássemos santos e tivéssemos comunhão com Deus. Querido, esse caminho já foi aberto. Jesus estabeleceu esse caminho. É um novo e vivo caminho. O caminho antigo, ele ficou para trás. Por isso que diz uma antiga aliança. Um caminho novo veio, e esse caminho é Jesus, e Ele nos adverte, inclusive, você tem que ter confiança, plena confiança, de que você tem comunhão com Deus, em Cristo Jesus. Há um salmo muito tremendo, que eu gosto, salmo de número 42, onde o salmista, ele diz assim, olha, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por ti,
ó Senhor. Queridos, como eu vejo o anseio do salmista da presença de Deus, como ele consegue entender que na presença de Deus ele teria proteção, porque a corça era um animal, era uma presa, né, muito desejada pelos caçadores. E ele fala assim, assim como uma corça quando está num momento difícil, ela corre, ela anseia por águas, e ela corre até que ela encontre um rio, e ela pule nesse rio, e nesse rio ela vai encontrar segurança e livramento na presença de Deus. Mas olha que coisa tremenda, queridos, isso acontecia num relacionamento no Antigo Testamento, mas olha o que Jesus disse. Jesus disse que todo aquele que crer nele, do seu interior fluiria rios de água viva. O salmista precisava encontrar as águas para estar na presença, queridos. Jesus, quando ele morreu por nós, ele enviou o seu Espírito, essa água está em nós, essa presença está em nós, ela não apenas está em nós, mas diz que ela flui de nós. Na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, nós podemos desfrutar dessas águas, das águas que trazem cura, das águas que trazem transformação, das águas que trazem provisão, das águas que trazem reconciliação, das águas que trazem capacitação. Essa é a presença de Deus, e assim é nisso que está pautada a nossa comunhão com Deus. E Jesus também, a Bíblia fala que Jesus em determinado momento ele usou uma expressão, né, como exemplo para nós. Ele diz, Abba Pai, Paizinho querido. Essa era a forma como Jesus e o seu pai se relacionava, Paizinho querido. Isso demonstrava intimidade, isso demonstrava proximidade, queridos. E eu gostaria de encerrar esse tempo de reflexão dizendo para vocês que Deus, que o mundo conhece Deus. Nós conhecemos um Pai amoroso, que nos chamou para perto de si desde a fundação do mundo, para que quando toda essa obra se concluir, nós venhamos a morar com Ele por toda a eternidade, numa intimidade que jamais terá fim e será plena, porque a Bíblia diz que hoje nós conhecemos por parte, mas um dia nós o veremos de forma completa. Essa é a nossa esperança. O Espírito Santo está nos levando a uma nova estação, um novo momento de comunhão com Deus, e essa comunhão, ela será totalmente coroada quando Jesus voltar, estivermos com Ele por toda a eternidade. Mas desfrute de toda a comunhão que o Espírito Santo liberou sobre a minha vida, sobre a sua vida, para termos com o Pai. Deus abençoe, que seja uma semana de intimidade, de comunhão, lançando fora todo o medo e lançando fora toda a condenação, nos apegando à obra de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Estamos juntos numa nova estação. Shalom. E vamos continuar adorando a esse nosso Deus.